Olá, gente, mais uma vez. Olá, oitavo ano. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre recursos hídricos subterrâneos, tá? E vamos falar também sobre bacias sedimentares. Vamos entender um pouquinho sobre os recursos de água doce que nós temos aqui no nosso país, tá? Então, a aula está bem interessante. Ao final, vamos fazer uma questãozinha bem rápida para testar o nível de conhecimento de vocês. Tá? Então, é interessante que vocês aí prestem bastante atenção na aula. Dessa forma, vocês conseguem facilmente responder a questão. Tá? Antes de começarmos, eu quero indicar para vocês que usem os recursos digitais disponíveis aqui na internet. Tá? É interessante que vocês tenham esses recursos aí para conseguir potencializar o nível de conhecimento de vocês. Recursos que você consegue aí deixar o vídeo mais lento, você consegue também pausar o vídeo, você consegue assistir quantas vezes você quiser e puder essa aula. E eu sempre friso isso para vocês, para que consigam usar a internet também ao seu favor. Ok, oitavo ano. Vamos começar nossa aula. Acompanhe na tela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre recursos hídricos subterrâneos, tá? O que são esses recursos? As águas subterrâneas são formadas pelo excedente das águas das chuvas, tá? Que percorrem camadas abaixo da superfície do solo e preenchem espaços vazios entre as rochas. Essas formações geológicas permeáveis são chamadas de aquíferos e são classificadas em três tipos, tá? Fraturado, poroso e kárstico, tá? Olha para mim, oitavo ano, por favor. Então, a gente está falando sobre esses recursos subterrâneos na forma de aquíferos, tá? Então, o que é que são aquíferos? Então, são águas subterrâneas, tá? Que são recebidas, tá? Que são produzidas, né, por meio de chuva e infiltração das rochas, tá? É interessante a gente observar que a rocha ela precisa ser permeável, tá? Ou seja, ela precisa receber a chuva e ela vai ser aparada ao fundo por uma rocha impermeável, ou seja, onde a água ela não vai conseguir passar, tá? Eu tenho um esqueminha, um modelo que a gente vai observar no próximo slide, mas é interessante que vocês observem a classificação dos tipos de aquífero. Eu falei sobre fraturado, poroso e kárstico, tá? Que é o que a gente acompanha na tela agora. Acompanhe aí, por favor. Então, existem esses três tipos de infiltração para os aquíferos, tá? O poroso são rochas que são mais desagregadas, ou seja, rochas mais soltas. Chove nesse tipo de rocha aí, a água ela consegue passar por essas lacunas, ou seja, por esses espaços. Então, são rochas porosas, com mais facilidades de infiltração. Existe também a formação kárstica, tá? Que são falhas maiores, tá? Onde a água ela consegue ultrapassar esses espaços aí, deixados por algum tipo de atividade ou geológica ou algum tipo de falha mesmo da rocha, tá? E existe a questão fraturada, onde a água ela vai passar por esse labirinto aí até chegar ao fundo e ser armazenada no espaço vazio abaixo do solo, tá? Olha para mim, oitavo. Então, os aquíferos eles são importantes para nós porque são um reservatório aí natural de água, tá? Que pode ser utilizado tanto para a ingestão, a nossa ingestão, né, produção de alimentos, tá? A própria ingestão mesmo no nosso dia a dia, tá? Abastecimento de reservatórios de água para as cidades. Então, os aquíferos eles são importantes porque são reservatórios naturais de água da chuva. É como se eles fossem utilizados para a atividade econômica, tá? Eles são utilizados para a atividade econômica e são utilizados também para fornecimento e abastecimento de várias cidades e estados aqui do Brasil e no mundo inteiro, onde eles existem. Ok, oitavo ano. Vamos continuar a entender como é que funciona essa estrutura dos aquíferos. Acompanhe na tela mais uma vez. Então, a gente vai ver que a formação ou grupo de formação geológica que pode se armazenar água subterrânea, que é o que a gente está vendo, né? Os aquíferos. Então, acima, nessa parte aí, mais elevada, a primeira camada, a gente vai ver onde a rocha ela vai ser impermeável. Então, esse ambiente que está sendo mostrado para vocês é um ambiente misto. Existem rochas porosas, existem rochas cársticas, existem rochas aí fraturadas, tá? Então, a água ela vai passar por essa primeira camada, ser infiltrada até o fundo e ser armazenada
nesse espaço vazio aí que vocês estão vendo, tá? Essa parte azul aí, toda é uma representação de água armazenada. E abaixo vocês veem uma formação de rochas mais sólidas, umas formações de rochas mais impermeáveis, tá? Ou seja, a água ela não vai passar dessa área, tá? E esse armazenamento ele fica cada vez mais perfeito ao longo de que a rocha acima consegue ser permeável e abaixo impermeável nessa lacuna aí, espaço vazio, onde a água ela é armazenada, tá? Olha para mim, gente. Então estamos vendo que é um processo altamente natural, tá? A formação desses aquíferos. Existem alguns fatores que a gente observou que precisam compor, né, a área para o aquífero ele existir, tá? E a gente vai observar que aqui no Brasil existe uma grande quantidade, né, de águas subterrâneas, tá? Então, umas que são exploradas, que a gente vai ver, tá? E outras que não são tão exploradas e podem acabar a se perder, tá? E eu vou explicar por quê. Acompanha na tela mais uma vez, oitavo ano. O primeiro aquífero que a gente vai observar, tá, é o maior e mais explorado atualmente, tá, gente? É o aquífero chamado de Iguarani. Esse aquífero ele não está só no território brasileiro, ele também está em outros territórios como Uruguai, Argentina, Paraguai, tá? Mas o Brasil é a principal área, tá, de ocupação desse aquífero. Então, toda essa parte azul que vocês veem no mapa é a quantidade de água subterrânea nesse aquífero Guarani, tá? São mais ou menos aí, de ocupação brasileira, 1.200.000 quilômetros quadrados de águas subterrâneas, tá? Olha para mim, gente. Professor, e o volume disso, a quantidade de água que existe nesse aquífero? Não é possível medir, tá, gente? A gente mede em área quadrada, mas a gente não sabe a profundidade desse aquífero, a quantidade de água subterrânea que existe nesse aquífero, tá? É interessante a gente observar que no Brasil inteiro existem águas subterrâneas, tá? Mas para a formação desses aquíferos, existem algumas características específicas, que foi o que a gente viu aí nos minutos iniciais da aula, ok? Vamos continuar vendo sobre o aquífero. Acompanhe na tela mais uma vez, tá? Esse aquífero ele existe desde o século XIX, tá? Quando ele soube da sua... Quando existiu as formas da sua existência, tá? A gente vai ver que em 2003, tá? Foi quando ele começou a ser descoberto, explorado, tá, gente? O aquífero Guarani ele recebeu esse nome graças aos indígenas, tá? Ao longo dessa região, que era uma área indígena, né? Que tinha uma ocupação mais de índios, e esse nome é em homenagem a essa região. Olha para mim, oitavo ano. A gente está vendo que existe uma história por trás da formação desse aquífero. A gente viu que ele tem essa característica de ser descoberto a partir de 2003, mas tem rumores desde o século XIX, tá? E é um aquífero que atualmente, tá, tem muita importância econômica, tá, para as cidades, para os estados que o compõem, ok? Olha na tela mais uma vez. Existe uma importância também chamada de ambiental para esse aquífero, tá? Pois ele mantém um equilíbrio, tá, da água superficial, tá? E existe também um equilíbrio no planeta com relação a esse aquífero, tá? A importância econômica foi o que a gente já falou, tá? Porque existe uma colaboração aí entre países, tá? Para dinamizar a distribuição de água nesse aquífero, a exploração, estudo, enfim. Olha para mim, gente. Mas a gente tem que se atentar que como é um aquífero, tá? E existem várias formas da água se infiltrar nesse aquífero, tá? O uso também do solo para a produção de alimentos pode prejudicar, porque quando usamos indiscriminadamente agrotóxicos, corremos o risco de contaminar as águas subterrâneas, tá? Por meio desse agrotóxico lançado na superfície. Então, é um problema sério, um problema grave, que pode afetar a economia, que pode afetar o equilíbrio do planeta como um todo, tá, gente? Acompanhe na tela mais uma vez. Existe um outro aquífero que a gente vai estudar, que é o chamado aquífero Altas do Chão, tá? Esse aquífero é um reservatório também de água, situado ali na região norte do Brasil, tá? A região amazônica compõe a maior área desse aquífero Altas do Chão, tá? A gente vai ver também que um exemplo de formação natural, assim como a gente entendeu sobre o aquífero Guarani, e a gente compreende também que os estados do Pará, do Amapá,
também recebem trechos desse aquífero, tá? Olha para mim, oitavo ano. Então, estamos entendendo aí que existem duas formações imensas de águas subterrâneas aqui no Brasil. Uma na região mais sul-sudeste e outra na região norte do país, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o altar do chão aí. Aí o mapa vocês conseguem observar onde está situado esse aquífero, tá? Ele não tem, assim, esse é o estudo que se tem sobre esse aquífero de dimensão, tá? Mas se precisa fazer mais monitoramentos, mais estudos para saber se não é mais extenso que isso. Mas, se comparado ao aquífero Guarani, o altar do chão não tem aí um tamanho considerável, se comparado ao Guarani, tá? O Guarani é bem maior. Certo, gente? Olha para mim mais uma vez. Então, estamos entendendo sobre esses aquíferos, sobre a importância também econômica dessas áreas. Mas o Guarani é bem mais explorado do que o altar do chão, ok? A gente vai ver também que existem também aquíferos aqui na região Nordeste, tá? A gente pode entender como o aquífero Gurjeia, tá? Observa na tela mais uma vez, que compreende ali a região do Piauí, tá? E abriga uma das maiores reservatórios de água no planeta também, tá? A gente vai entender que existe uma questão de rochas porosas que absorvem essa água no aquífero Gurjeia, e a gente vai compreender que há também uma importância na irrigação, importância econômica para esse aquífero, tá? Olha para mim, entre esses três aquíferos de importância que observamos aqui no país, tá? O mais trabalhado, o mais pesquisado, que existe um maior incentivo para a produção, para a extração, e o mais famoso também é o aquífero Guarani, tá, gente? Mas tanto o aquífero Altar do Chão como o Gurjeia também tem sua importância econômica, também tem seus níveis de exploração, certo? É interessante que a gente compreenda sobre o assunto. Ok? Observa na tela mais uma vez. Então, aí está a localização do aquífero Gurjeia, tá? Uma crítica que eu tenho a fazer também sobre isso é que existem poucas imagens ou poucos estudos apresentados na internet sobre esse aquífero, tá, gente? É uma coisa, uma importância econômica, natural para o Nordeste, mas que não tem tantos estudos elaborados sobre, tá? Então é interessante que a gente fique atento a essas questões, tá? Mas, como a gente pode entender um pouco, é um aquífero que também recebe rochas porosas que absorvem, que conseguem, né, ter uma maior absorção da água e armazenamento no fundo, tá? Então, é interessante que haja chuvas, haja uma concentração de águas sendo despejadas acima para que o solo ele consiga receber, para que esse aquífero consiga receber mais águas e aumentar o seu tamanho. Ok, oitavo ano. Vamos continuar. Há também um estudo que a gente vai compreender sobre bacias hidrográficas, tá? As bacias hidrográficas, elas são importantes para os aquíferos, aqui é o que a gente vai compreender mais à frente, porque graças às bacias hidrográficas que há também uma infiltração maior de água no subsolo da Terra, tá? Então, observa na tela mais uma vez para a gente entender um pouco sobre bacias hidrográficas, tá? Corresponde a uma área drenada por um rio principal, tá? Seus afluentes e subafluentes, tá? A topografia, o terreno é responsável pela drenagem da água, além de ser responsável por delimitar as bacias, ou seja, a parte mais alta do relevo determina para onde vão as águas a escoar. Então você consegue observar na tela aí a quantidade de bacias hidrográficas, tá, que existem no país. Então cada área dessa em cor, tá, representa um tipo de bacia diferente, tá? E a gente vai tratar algumas importantes aqui na aula de hoje. Olha para mim, gente. Agora, por que eu estou falando para vocês que as bacias hidrográficas elas são importantes também para a concentração de água nos aquíferos, tá? Por quê? É nas áreas de bacias hidrográficas que recebem uma maior concentração de chuvas, é nas áreas das bacias também que há uma concentração maior de rios, tá? É nessas áreas também que há um deslocamento de água superficial e isso faz com que parte dessa água também receba também sofra, né, faça, né, a infiltração. E isso contribui para a formação de águas subterrâneas. Então, se a gente observar em todo o nosso globo, né,
há uma conexão entre fatores. E essas conexões entre fatores são importantes para que o mundo ele funcione e haja um equilíbrio entre a nossa vivência. Ok, oitavo ano. Vamos entender mais um pouco sobre bacia hidrográfica. Acompanhe na tela. A bacia do Rio do Prata, tá? Eu trouxe essa bacia em específico porque é uma bacia que tem influência com o aquífero Guarani. Se vocês conseguirem observar, é basicamente na mesma área onde se concentra o aquífero, tá? Tem uma extensão superficial enorme, tá? Mais de 3.200, mais de 3 milhões e 200 quilômetros quadrados, tá? Nessa quantidade de quilômetros quadrados, há vários rios importantes, tá? É uma bacia que não está só situada no Brasil, tá? Em outras regiões também, como o Uruguai, tá? E isso faz com que esse ambiente superficial se torne mais dinâmico. Então, Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Uruguai, compreende essa bacia do Rio do Prata. Então, é uma bacia internacional que abastece aí o aquífero Guarani. Olha para mim, oitavo ano. Se vocês conseguirem observar, há uma importância no que estamos falando com relação aí à dinâmica de água superficial e também subterrânea, que foi o que vimos no início da aula, ok? Vamos continuar vendo sobre bacia. Há também uma bacia importante para a região Nordeste, que é a bacia do Rio São Francisco, e é muito importante falar sobre ela aqui para nós, né? Acompanhe na tela. A bacia do Rio São Francisco é uma das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil, tá? Está localizada na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do país, e recebe esse nome visto que o rio mais importante que compõe essa bacia é o Rio São Francisco. Então, na tela você consegue observar os estados que compreendem a bacia do Rio São Francisco e essa área no meio aí, cheia de ramificações, cheia de rios, tá? Compreende a bacia do Rio São Francisco. Se vocês observarem mais de perto a imagem, gente, vocês conseguem entender que existe um rio principal e como se fosse aí raízes, né, rachaduras. Cada rachadurazinha dessa aí representa um tipo de rio diferente e um escoamento dessa bacia. Olha para mim, oitavo ano. O Rio São Francisco é o rio mais importante dessa bacia hidrográfica, tá? Ele compreende tanto a sua questão de extensão como o abastecimento a outros rios, tá? Então, a bacia hidrográfica em si, ela tem o São Francisco como seu principal rio, certo? E é bem importante aqui para a região Nordeste também, certo? Há também a bacia do Uruguai. Olha na tela mais uma vez. Então, essa região hidrográfica aí é uma região mais voltada para o setor norte, tá? Então, há também uma grande concentração aí de plantações, há também um grande aproveitamento aí agrícola nessa região, tá? Então, é uma bacia que possui importância na área norte, tá? Eu posso citar também, falando ainda sobre a região norte, a bacia do Rio Amazônica, do Rio Amazonas, tá? Que é uma bacia hidrográfica, é a maior do planeta, tá? A gente pode ter essa comparação aí, isso é muito importante entender, tá? Abrange ali 3,9 milhões de quilômetros quadrados no Brasil e cerca de 7 mil rios, tá? Há um amplo uso também de navegação e um maior potencial hidráulico disponível. Olha para mim, oitavo ano. A bacia do Rio Amazonas é a bacia mais extensa do mundo, tá? Com a maior quantidade de rios. 7 mil rios são muitos rios. Há uma área de navegação no Amazonas que tem uma característica diferente. Então, quantas pessoas aquelas usam rodovias, ferrovias para se deslocar em outras partes do mundo, tá? Também aqui no Brasil, a região amazônica usa os seus rios para navegação. 7 mil rios tem que se adaptar ao nível de como as pessoas vivem, tá, gente? Então, é bem importante essa bacia, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre no próximo slide. Acompanhe na tela. Há um fenômeno chamado de rios voadores, tá? O que é esse fenômeno? Rios voadores são cursos de águas, né, que são lançados na atmosfera, formados por uma massa de ar carregado por vapor d'água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são pré-jogados, né, eles são lançados ao vento, né, na região ali amazônica. Olha para mim, gente.
Então, a gente vai entender que os rios voadores é a evaporação das plantas. Lembrando para vocês que a região amazônica existe uma concentração alta de árvores e essas árvores praticam a chamada evapotranspiração, que é o processo de transformação de gás carbônico, tá, o CO2, em oxigênio. E nesse processo há também um lançamento de moléculas de água e faz com que essa água ela fique aí pairando sobre a atmosfera nessa região amazônica. Então a gente chama a Amazônia de pulmão do mundo, mas não, ela é como se fosse um ar-condicionado, ela é como se fosse um refrigério, né, para outras áreas. E essas chuvas, né, nessa área equatorial, ela é lançada para outras partes do Brasil e também para outras partes do mundo. Por isso que há uma importância tão grande na região amazônica. A gente vê que a bacia do Rio Amazônica é extensa, né? Aí faz uma comparação aí entre a bacia, as águas que são lançadas nos rios, nos 7.000 rios, mais a água que é lançada na atmosfera. Então, é muita água, gente. É um volume de água imenso que a floresta amazônica aí, ela lança, né? Ela pertence não só para o Brasil, mas, como eu estou falando para vocês, no mundo inteiro, certo? Aí uma imagem que vocês conseguem observar desses chamados rios voadores é um pequeno trecho desses rios voadores, tá, gente? Essa névoa branca aí, tá? Essa imagem mais na atmosfera lançada branca, isso aí representa o volume de água que é lançado de baixo para cima, tá, gente? Então é bem interessante. Olha para mim, oitavo ano. Deixei um documentário falando sobre esses rios voadores lá na plataforma AVA que você pode acessar, tá? Você também pode fazer uma atividade que eu deixei lá disponível, mas vamos fazer uma atividade aqui agora, certo? Acompanha na tela. Então, tem uma questão aí sobre aquíferos, tá? Acompanha comigo. Eu peço que vocês aí deem print na tela, tentem responder só e ao final consigam pegar a resposta, ok? Os aquíferos estão entre os mais importantes recursos naturais da atualidade, pois carregam consigo uma grande quantidade de recursos hídricos próprios para o consumo humano. Por esse motivo, é grande a necessidade de conhecimento detalhado acerca das características e composições, tá? São classificados em 3 tipos. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas alternativas aí é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A, porque oitavo ano. Por quê? O aquífero ele tem a característica de ser poroso em sua infiltração, tem a característica de ser cástico, tá? Que são aquelas falhas maiores que a gente conversou, e tem também a questão de infiltração fissural, tá? Ou fraturada. Essa fissural ou fraturada é esses labirintos aí que a água consegue passar, consegue se filtrar. Olha para mim, gente. Oitavo ano, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Peço que vocês assistam quantas vezes quiserem e puderem, e até uma próxima, oitavo ano. Valeu!